Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, mais um entendimento aqui a respeito do pecado, né? A palavra fala que o pecado é o que sai da boca para fora, não o que entra para dentro, né? Da boca para dentro. Então, para você ter entendimento a respeito disso, amados, é o seguinte: como você entende isso? Há um entendimento aí espiritual. O que é o pecado? O pecado, amados, é a má intenção, é a malícia, é o sentimento ruim, entendeu? Que é colocado nas coisas, né? A matéria não seria pecado, né? O humano não seria pecado, mas é pecado por causa do sentimento ruim, da cobiça, da inveja, da vaidade. Os pecados são esses, amados. Por exemplo, você marcar o corpo não seria pecado, mas você marca por quê? Porque você tem uma vaidade, porque você tem um sentimento ruim que leva você a fazer isso. Entendeu? Você beber alguma bebida, você leva porque você tem um sentimento ruim que te faz fazer aquilo. Né? Existe um sentimento ruim aí dentro de você, dominando você e fazendo você fazer isso. Como fez lá com Caim. Entendeu? Por quê? Porque ele conservou o quê? A raiva. E o pai falou para ele não conservar a raiva, ele conservou. Então o que ele conservou? O pecado. Então o pecado, amados, ele existe por causa disso. Então tudo o que você... o que acontece é que você ingere as coisas, né, da boca para dentro, que fala assim, então não era para poder eu sofrer por causa disso. É exatamente isso. Você sofre porque esses servidores que estão aí dentro de você te escravizam, né, no seu entendimento aí para você sofrer. Aí você formula doenças, você formula uma série de coisas aí por conta das coisas que você ingere, por conta da culpa que você tem. Né? Essa culpa que você tem, gerado pela maldade que você tem dentro de você, ela faz você assumir essa culpa, aí essas doenças vão te prejudicar, por causa de alimentos que você ingeriu, por causa de coisas assim. Né? Porque não seria pecado. O pai fala que não é, porque o pecado não consiste nisso, o pecado consiste na maldade. Entendeu? Então tudo que é mal que você faz, por exemplo, você fumar um cigarro, tudo isso que você faz é por vaidade, é por sentimentos ruins que está dentro de você, né? Por uma ansiedade, por um medo, por qualquer coisa, né? Todos esses sentimentos que existem dentro de você são sentimentos maus que a criatura desenvolveu, né? Quando fala lá que os filhos de Deus se envolveu com os homens de Deus se envolveram viu achar as filhas dos homens bonitas, muito bonitas, quer dizer, para ele achar muito bonita, ele está desenvolvendo o quê? A cobiça, né? Você está entendendo? Aí já começou a pintar a guerra entre eles, as brigas de um com o outro, porque um já ia trair o outro, e já ter aquelas... aí já começou a marcar território, aí eles já começaram cada um ser mandante, cada um querer fazer seu reino, aí começou a divisão, a separação, aquele fazer o reino dele, formar famílias para ele. Foi aí que tudo começou, amados. Antes vivia-se numa comunidade ali, um pelo outro, né? Havendo mais prazer em dar do que em receber. Então esse é o lema de Deus, né? Então quer dizer, antes era uma harmonia, né? O Éden era uma harmonia. É como você vê, não existia as desavenças, né? Antes era tudo uma santa paz, uma harmonia, um pelo outro, né? Uma maravilha para se viver, né? Um cuidava do outro, então não tinha aquele egoísmo, né? Por que hoje tem o egoísmo? Porque, né, a criatura não sabe mais que quer um cuidar do outro, ela quer cuidar dela sozinha, ela quer as coisas para ela quer casar para ser feliz, ela quer tudo para ela, né? A criatura ela não sabe mais proporcionar a felicidade para os outros. Né? Por isso que ela se apaixona por uma terrinha igual ela. Então é isso que acontece. Então o pai ele quer tirar isso da sua mente, do seu entendimento, né? Quando você obedecer, né? Por isso que fala lá na Bíblia, fala a respeito quando fala lá de falar que é proibido o casamento, é isso. O proibido o casamento é porque esses falsos mestres já iam preparar você para isso. Né? Eles criaram, esse maligno que está dentro deles aí, criaram esse casamento falso para poder a criatura se vestir desse e fazer do outro, que é o casamento com Deus, falso. Entendeu? Então a criatura ela vai achar que não deve casar com Deus. Por quê?
Porque ela vai achar que tem que procurar Deus 1 hora, 2 horas lá no templo e pagar para esses hipócritas aí e fazer isso. Ela acha a criatura, ela fica presa nessa condição, né? Ela fica escrava em mais essa condição. Então eles ficam tosquiando as ovelhas e aproveitando delas. Então elas não se libertam. Por quê? Porque elas não entram numa comunhão, num casamento com o marido, que é Deus. Aí Deus fala que no final dos tempos agora, ela ia voltar a ter desejo pelo marido. Quer dizer, desejo espiritual. Ela ia matar esse desejo carnal que ela tinha, né, que estava fazendo ela ter maridos no mundo, e vai voltar a ter desejo espiritual pelo marido. Então ela vai ser livre. Ela vai se libertar de uma vez por todas, né? Então, o mal entrou, o pecado entrou por conta disso, né? Lá no Éden você viu que Adão e Eva, lá, a criatura normal, fala que eles tinham relações normal. Quer dizer, porque não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha nada de mal, né? Mas o mal entrou no mundo. Então esse mal precisa ser banido, precisa sair. Então Deus tem que fazer uma limpeza na criatura, tornar essa criatura limpa novamente, para poder ele fazer o reino dele. Então não tem outro jeito. Então por isso que fala que a árvore que não der bons frutos vai ser arrancada e jogada na fornalha, por conta disso. Porque aqueles que aceitar a verdade que Deus está colocando e começar a dar frutos no amor, parar com o egoísmo, parar de querer ter pedacinho de terra aí, parar de ficar se iludindo com um pedacinho de terra próprio, né? Quando ela parar a entender isso, que nós somos todos iguais, que ela tem que amar a criatura igual, que ela tem que ter mais prazer em dar do que em receber, que ela tem que amar aquele que não é do ambientinho dela e que ela pode amar aquele lá de longe que é a mesma coisa. Então ela vai desenvolver dentro dela isso, Deus vai estar fazendo, vai criar por esses servidores de fogo, vai criar mecanismos para a criatura chegar nesse nível. Você pode ficar tranquilo que você vai chegar nesse nível. Você acha que não vai porque dentro de você tem um maligno aí falando que isso é impossível, né? Esse maligno, ele fala para você que você não pode casar com Deus, que você tem que buscar Deus de vez em quando. Por quê? Porque uma vez ele falando isso, ele pode te atacar. Então quando você casa com Deus, você fica 24 horas ligado com Deus. Então você não cai na tentação. Então esse mal não te pega mais. Mas quando ele fala para você que você não pode casar, aí você não casando com Deus, você fica disponível para ele. Entendeu? Então esse maligno que age em você é isso, né? É esse sentimento ruim, mal que está dentro de você. Então enquanto você não livra dele, você fica aí escravo, né? Então você vai tendo os entendimentos, você vai clareando os entendimentos, você vai se libertando, amados. É dessa forma que Deus vai agir em você. Então, esse castigo, ele vai aumentando. A tendência é ele aumentar cada vez mais. Esse sofrimento que você está vendo à sua volta e que vem cada dia aumentando, a tendência é aumentar cada vez mais na carne, para você pagar na carne, para você reconhecer o Espírito, né? Para você reconhecer que o seu Deus é Espírito, né? Depois que Deus normalizar tudo, que a criatura voltar a ser como era antes, né? Como o 6º dia, né? Quando ela voltar a ser como o 6º dia, aí Deus vai dar o 7º dia para ela, que é o dia do descanso. Quando ela voltar a ser o 6º dia, que está lá no Éden, como ela foi criada, ela vai voltar a ser o 6º dia. Quando ela voltar a ser esse 6º dia, aí beleza. Aí a história volta ao normal. Aí não volta mais essa escravidão que você está vivendo aí, né? Essa escravidão. A pessoa fica escrava de 5 minutos de orgasmo, ela fica escrava de uma bebida, ela fica escrava de um hábito aí. Só a escravidão. Ela vai enfiando um monte de escravidão, sabe? Dos sentimentos tolos, vai escravizando, né? Aí ela vai se acabando, ela vai... um monte de coisas que ela vai criando aí, né? Tudo prisão. Então você vai ser livre disso, né? Você vai ser livre, você vai voltar a ser a criatura que Deus te fez, né? Aquela que Deus fez no 6º dia lá no Éden. Então você vai voltar a ser essa criatura. E você vai ter esse 7º dia com o seu Senhor. Não o 7º dia que é falado por aí, que não tem nada a ver isso aí, é outro engano tremendo, né? Então, quando você vai ter esse entendimento, quando você parar de buscar Deus, de adorar Deus de formas erradas aí, de ficar horas ajoelhado no chão, de ficar fazendo um monte de tolice aí, não, você vai clamar a Deus no seu entendimento, você vai começar a dar frutos no amor, você vai provar para Ele que você está mudando, que você quer Ele dentro de você, que você quer ter essa comunhão com Ele. Aí, nessa medida que você vai evoluir no Espírito, você vai se libertando, né? Você vai se libertando desse monte de tolice que esse maligno fez você fazer, né? Esse maligno usou pessoas, usou falsos mestres para você fazer essas tolices, para você ficar preso nessa carne,
para você não se libertar da carne. Então, a intenção dele é não te libertar da carne. Por isso que ele causou tudo isso para você. Então, essas consequências que gera aí na carne aí, é tudo que você plantou. Então, você planta, você vai ter. Então, quando você come um alimento ali que é prejudicial à sua saúde, alguma coisa assim desse tipo, alguma coisa que tem... Então, aquele alimento, ele não seria para ser prejudicial, mas ele se torna prejudicial porque ou ele foi um alimento inventado por você mesmo, pela criatura aí que inventou para fazer mal para ela, que esse maligno fez ela inventar para fazer mal para ela, para a saúde dela, ou você tem uma malícia, uma maldade dentro de você que vai te dar uma culpa e vai te fazer essa doença aparecer em você. Então é simples assim, a criatura ela desenvolve, né? Tudo mal que você tem, todo maligno, é você mesmo, é a própria criatura que desenvolve. Ela que se escraviza, né? Não existe um mal inventado. Foi a criatura que criou esse mal e entrou nele. Agora Deus está voltando a te dar a luz de volta, né? Deus está vencendo essa treva aí que você criou. Essa treva no seu entendimento, essa escuridão que você criou aí no seu entendimento. Por isso que fala que Jesus viria como um ladrão na noite. O que é um ladrão na noite? Ele vai vir aí na sua noite, aí no seu entendimento. Porque você está em trevas, você está escuro aí dentro. Você não consegue enxergar a verdade. Então ele vem como um ladrão na noite. É isso, né? Para poder roubar aí o seu entendimento, para ver se você, né, acorda desse pesadelo que você está vivendo, né? E às vezes as pessoas, um tremendo engano, aí acham, começa a sofrer aí, quer a morte. Fala que vai no final dos tempos que ia querer a morte e não ia achar, né? Por quê? Porque o sofrimento vai ser duro. Porque precisa ser duro, né? Lógico que se ela for achar a morte, ela teria que voltar, né? Ela teria que estar num outro lugar. Ela não existe como morrer, né? Essa morte que você acha que existe aí da matéria, não, essa morte não existe. Isso aí é uma ilusão que você está vivendo nela. Essa matéria que você está ocupando aí, que seu espírito está ocupando, você pode perder ela aí, mas o seu espírito continua aqui na morte. Seu espírito continua nesse plano de morte. Você continua morto, né? Pensa que você vai ter um alívio, não vai ter alívio nenhum. Vai sofrer mais e mais e mais. Cada vez que você provoca aí, o que você provoca na carne, você vai sofrer na carne. Isso é fato, né? Pelo contrário, você vai sofrer mais e mais. Então, por quê? Porque a intenção é te tirar desse sofrimento, né? A intenção é essa. E qual que é o antídoto? Qual que é o remédio? É aumentar a dose, né? Então é aumentar a dose. Cada vez que você vai gravando, essa dose vai ser aumentada. Por isso que fala, vem 7 vezes mais. Então é isso. A intenção do Criador é aumentar essa dose para te salvar, porque você não consegue ter o entendimento. Então esse entendimento está chegando para você ser obediente agora, parar de ser rebelde, começar a dar ouvidos, ver que é verdade, ver que você precisa desse alimento, e se alimentando desses áudios, dessa palavra, e mudando a sua criatura aí, se transformando, né? E recebendo esse pão aí, esse alimento que o Pai está dando, e aos poucos você vai dando frutos, né, no espírito. Aí você vai aprendendo a amar o seu irmãozinho, aquele que está lá fora, que você odiava, que você via no noticiário, aí você ficava jogando praga nele, que tem que matar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo tolice que você vivia, essas tolices que você vê por aí, você vai abandonar, você não vai mais fazer parte com isso. Porque aí você vai sendo livre, você vai ser liberto, né? Então se você está num ambiente com pessoas que estão promovendo isso aí, e como você não vai ficar lá explicando para elas que é errado, elas promover isso aí, você vai se afastando desses ambientes, você vai entrando em comunhão com o Pai, né? Você vai casar com o Pai, você vai começar agora a buscar Ele no seu entendimento aí 24 horas por dia, né? Aí Paulo fala, já que você está com problema de estômago aí, toma vinho, quer dizer, dá uma descansadinha, vai tomar um vinho, o que é tomar um vinho? É ter uma alegria, né? Não é vinho físico, esse vinho vermelho que você toma aí não. É vinho que ele está querendo dizer, é para você ter um pouco de alegria, um pouco de descanso, né? Porque o descanso ele te dá alegria, né? Então você vai descansar um pouco do trabalho que você está fazendo aí, o trabalho espiritual, de você estar se desenvolvendo espiritualmente. Então que isso tudo gera um trabalho para você aí. Mas depois você vai achar prazeroso, não é? No começo é um pouco mais
ruim porque você não vai ter os entendimentos. Aí quando você vai tendo, praticando o amor, aí vai ficando agradável, porque você vai praticando o amor, vai ficando mais agradável, você vai se interessando cada vez mais, você vai se maravilhando, você vai se alegrando com as notícias novas que vão chegando, com o que o Pai vai te ensinando. Então, ele vai te doutrinando aí no Espírito. Aí você vai se tornando uma criatura, né, mais leve, aí você vai entendendo, aí você não vai ficar que nem os hipócritas fazem aí, que quer empurrar a Bíblia na cabeça da pessoa. Você já não vai fazer mais essas idiotices, porque você sabe que quem liberta é o Espírito, não é você, né? Então você simplesmente faz parte aí com as revelações do Pai, mas você não, a libertação ocorre no Espírito, né? Então o próprio Jesus é que vai libertar pessoa por pessoa, né? Quando a pessoa volta a ele ali, quando a pessoa quer voltar a ele, porque não adianta, se a pessoa não se interessar, ela não vai se libertar. Então ela tem que se interessar, ela tem que buscar o Pai. Então ela vai buscar o Pai por quê? Porque ela vai sofrer, ela vai gemer. Então a hora que ela gemer, que estiver gemendo, e ela não aguentar mais, ela vai saber que essa verdade liberta, ela vai querer ser livre. Então é assim, amados. Não tem outra forma de libertação para você. Então o que você colhe aí é porque você planta mesmo, pode ter certeza. Ninguém colhe mais nada, um centavinho a mais do que plantou. Entendeu? Tudo que você está colhendo é porque você plantou. Então já tem essa ciência para você não ficar acusando, murmurando, porque aí vai ficar pior a sua situação. Então quando você fica murmurando, piora a sua situação. Então, pelo contrário, aguenta a dor que tiver que aguentar, que você tem que aguentar aí, e começa a dar frutos, lutar ao contrário, começa a usar as armas certas, lutar agora a favor do teu espírito, não a favor da tua carne. Porque esse sofrimento que você está tendo aí é porque você estava lutando a favor da carne. Agora você vai começar a lutar a favor do espírito. Você vai libertando aos poucos a carne, né? Você vai tirando ela do espírito, você vai salvando o seu espírito. Então você vai matando a carne e salvando, dando vida ao espírito. Esse é o sentido que você vai. Aí você vai caminhar o sentido certo, que é o sentido que os hipócritas eles estavam caminhando do lado errado. Ele está caminhando pelo lado do contrário ao espírito, ele está caminhando pelo lado da carne. Porque tudo que eles falam lá, eles falam que Deus é amor, eles falam que tem um monte de coisa, mas não pratica. Jesus avisou, eles falam, mas não pratica. Entendeu? Então, aquilo que eles estão fazendo lá está indo ao contrário, né? Eles estão se enganando os outros, né? Então ele está promovendo para você fazer casamento na carne, está promovendo um monte de coisa para você sofrer. Ele está falando para você que você tem que ser ambicioso, que você tem que conquistar mais, que você tem que fazer pedido material, que você tem que pedir para o Pai mandar bênção para você do céu, material, mandar saúde para você. É tudo um monte de tolice que ele está mandando você fazer, que na verdade vai te levando ao contrário, né? Você está caminhando ao contrário, porque eles estão caminhando ao contrário, né? Então a verdade do Pai não é essa. Por que eles estão caminhando ao contrário? Porque o maligno assumiu o comando deles. Existe um mal assumindo o comando deles, né? Então esse engano que é o mal, assumiu, né? Por característica deles. Porque eles falam do amor, mas eles não praticam. Eles não praticaram o amor. Porque quando eles praticar o amor, eles serão livres. Entendeu? Então é por isso que eles são hipócritas. Por isso que o Pai fala, cambada, raça de hipócritas, de víboras. Por que hipócrita? Porque eles falam, mas não praticam. Entendeu? Quem pratica é livre. Então, se eles estão praticando coisa errada, é porque eles não praticam amor, né? Se eles estão dentro ainda de casamentos físicos, de todas essas práticas físicas, é porque eles não praticam o amor verdadeiro, né? Eles ainda praticam o amor carnal. Eles ainda praticam imoralidade sexual. Então, eles estão presos aí, né? Então, ele está preso junto com você. Só que você está com cisco e ele está com a trave, né? Então é assim que funciona. Então eles têm que primeiro tirar a trave do olho deles para depois ajudar você. Então não tem como, né? Se eles vão lá e pede dinheiro para vocês, né? E fala para vocês que vocês têm que dar dízimo, é porque estão com a trave no olho, porque Jesus já não tem nada disso. Isso aí não vai te libertar, isso aí vai te aprisionar mais, né? Isso aí viveu na antiga aliança para você ter a sombra de como funciona. O entendimento não tem nada desse que eles pegaram aí, né? Esse dízimo não tem nada desse que... O dízimo é para simbolizar que tudo que você faz, você paga. Tem preço. Todo pecado que você comete, você tem uma conta para pagar. Então é um simbólico. É simbólico da graça de Deus. É simbolizando que Deus é justiça. Não é para você ficar pegando 10% do seu pagamento, que aliás não é nem para você não era nem para você estar trabalhando com pagamento, como fala aí, com horário marcado, essas coisas. Mas tudo bem, ainda que você está aí, que você não se libertou,
Mas não é para você estar servindo eles lá. Não é para você estar sendo escravo deles lá. Né? Já era para você estar se libertando dessa prisão que você está aí. Né? Ainda mais que você ainda está preso aí e preso lá. Então você está preso duas vezes. Né? Duas vezes dentro da mesma morte. Então você tem que ter esse entendimento para você ir se libertando. Né? Para você ir se livrando. Sendo uma criatura humilde. Né? Vai pegando os exemplos. Falou quando o profeta Jonas, quando ele não quis ir lá na cidade de Nínive, né? Ele não quis falar com Nínive, porque Jonas ele sabia que aquele povo ia se arrepender, que ele era profeta, ele já estava sabendo, e ele quis desobedecer à vontade de Deus, porque ele não queria libertar aquelas pessoas. Mas não tem como ir contra, primeiro que não tem como ir contra a vontade de Deus, né? Então, como ele já sabia que ia acontecer, ele quis, tipo assim, Deus querendo dar um exemplo, na verdade, né? Porque Deus já sabia que Jonas faria isso, porque Deus é onisciente, mas é que Deus quer deixar o entendimento para você, para que você não tenha esse desejo dentro de você. Porque Jonas teve um desejo contrário dentro dele. Aí o pai foi lá depois explicou para Jonas, plantou a árvore, você ficou um dia à noite aí com a árvore, você teve pena da árvore, como que você não vai ter misericórdia daquele povo? Quer dizer, Deus lançou a misericórdia para as pessoas de Nínive, né? Que eles estavam praticando totalmente contrário, as pessoas que já estavam muito ricas lá, muitos tesouros, muita coisa. Mas aí o rei foi lá e começou a vestir roupas grosseiras, pano grosseiro. Quer dizer, teve uma atitude totalmente e mandou o povo todo fazer aquilo lá, obedecer à vontade de Deus, né? E o povo todo para poder Deus livrar aquelas pessoas. Quer dizer, essa vontade, amados, é para todos. Quem tiver a vontade de seguir a Deus, que for de Deus, ela vai seguir. Isso aí é fato. Não tem como você evitar, não tem como você ficar burlando. Ah, não, mas fulano não merece. Fulano não merece. Você não está aqui para julgar. Você está aqui para obedecer. Você está aqui para ser livre. Quem quer ser livre não fica olhando para o outro. Não fica julgando o outro. Né? Não fica... porque aí você está lutando contra você mesmo. Né? Então quem quer ser livre vai começar libertando, né? Que é libertando que você é livre. É dessa maneira que você vai ser, né? Como que eu quero ser livre se eu não quero libertar o meu irmão? Né? Não faz sentido, né? Então tudo que Jesus ensinou, tudo que você quer para você, você faz para o outro. Isso já é um ensinamento para você não se perder aí. Então você fazendo para o outro, aquilo vai fazer para você, vai voltar para você. Porque esse é o plano de justiça de Deus. Ele funciona assim. Entendeu? Se você achar que não funciona assim, é porque você está sendo injusto. Né? Quando você é justo, você vai ver que funciona. Esse plano de Deus, ele é perfeito. Então você planta, colhe, planta, colhe. Então plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Então é assim que funciona. Começa a plantar boa. É lógico, você está num nível aí que você adquiriu um monte de coisa aí que você vai ter que se acertar com a justiça aí, né, de Deus. Porque você agiu de forma errada e você está colhendo ainda. Então você vai colher, vai passar um tempo aí colhendo, né, sofrendo aí, mas isso daí já é um teste no fogo, né? Você vai passar esse tempo aí no fogo, mas você vai ser livre, né? Quando você pegar o caminho e começar a praticar, você vai ser livre, né? Porque Deus veio para libertar a criatura. Então isso é fato. Que a paz e o amor de Deus esteja aí presente com você.